Como viver como discípulo de Cristo, princípios para transformar sua vida espiritual. Ser discípulo de Cristo começa com a resposta ao seu chamado, que exige uma disposição profunda para segui-lo em cada área da vida. Quando Jesus nos convida, em Mateus 4, versículo 19, a seguir-me, ele não pede simplesmente uma adesão superficial, mas uma transformação radical de vida. O chamado é para a renúncia, para a entrega de si mesmo em obediência e confiança inabaláveis, não importa o custo. Ao seguir Cristo, somos convidados a abandonar nossos próprios planos e desejos egoístas, sendo desafiados a viver conforme seus ensinamentos e exemplo. Esse seguimento não se resume a uma decisão momentânea, mas a um compromisso diário com sua missão e com os outros, mesmo quando isso implica em dificuldades ou sacrifícios pessoais. A vida do discípulo de Cristo é marcada pela constante escolha de seguir a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa, refletindo em cada atitude e ação a fé que professamos. Viver como discípulo de Cristo exige uma transformação profunda, que começa pela renovação da mente, como ensina o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 2. Esse processo de renovação não é uma simples mudança de pensamentos, mas uma mudança de perspectiva, onde deixamos de nos conformar com os padrões deste mundo e passamos a buscar, com diligência, os pensamentos e valores de Deus. A mente renovada nos capacita a discernir a vontade divina, nos guiando a fazer escolhas que refletem a verdade do reino de Deus. Isso não acontece de forma automática. É um esforço contínuo, alimentado pela palavra de Deus e pela oração constante. A transformação é um reflexo da obra do Espírito Santo em nós, moldando-nos à semelhança de Cristo. E esse processo não tem fim, pois à medida que crescemos na fé, mais podemos entender o que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. O amor é o fundamento de toda a vida cristã. E viver como discípulo de Cristo é, acima de tudo, viver em amor. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos, revelando que o amor genuíno não tem fronteiras, não se limita aos que estão perto ou aos que nos agradam, mas é um compromisso que devemos ter com todos, inclusive com os que nos desafiam. Esse amor não é apenas uma emoção, mas uma ação prática que se manifesta em atitudes de perdão, generosidade e serviço. Amar como Cristo amou é servir sem esperar retorno, acolher sem julgar e perdoar sem medidas. Ao vivermos esse amor, não estamos apenas seguindo um mandamento, mas refletindo o próprio caráter de Deus, que é amor. Esse amor transforma as relações humanas, tornando-as mais profundas e reais. E é através dele que o mundo reconhecerá os discípulos de Cristo. A oração é a respiração espiritual do discípulo de Cristo, sendo fundamental para manter uma conexão constante com Deus. Jesus, em várias ocasiões, demonstrou a importância da oração, retirando-se para lugares solitários para se comunicar com o Pai, como vemos em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Para o discípulo, a oração não é apenas um momento de petição, mas de adoração, escuta e intimidade com Deus. A oração constante nos permite alinhar nosso coração à vontade divina, recebendo orientação, consolo e força para enfrentar as dificuldades da vida. Através da oração, somos transformados, adquirindo sabedoria divina e discernimento para agir com coragem e fidelidade. Ao longo da jornada cristã, a oração se torna uma prática diária, um reflexo da nossa dependência e confiança em Deus. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos, mas que temos um Pai amoroso que nos ouve e cuida de nós a cada passo. Carregar a cruz é um dos aspectos mais desafiadores e essenciais do discipulado.
Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, nos chama a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo diariamente. A cruz representa os desafios e as dificuldades que enfrentamos ao viver conforme os princípios do reino de Deus. E carregá-la implica em uma escolha constante de viver em obediência, mesmo quando isso nos custa algo precioso. Seguir Cristo exige disposição para abrir mão do ego, das próprias ambições e até mesmo de confortos pessoais em favor de uma missão maior. Não se trata de sofrer por sofrer, mas de abraçar o sofrimento que surge quando fazemos escolhas alinhadas à vontade de Deus. Cada passo que damos com a cruz nos aproxima mais de Cristo, pois é no sofrimento que encontramos a verdadeira identificação com Ele, que, ao carregar sua própria cruz, nos deu o exemplo perfeito de amor sacrificial. A humildade é uma das virtudes mais exaltadas por Cristo, sendo fundamental na vida do discípulo. Em Mateus, capítulo 23, versículo 12, Jesus nos ensina que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. A humildade não significa fraqueza, mas uma disposição para servir aos outros, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Viver humildemente é viver sem buscar a glória própria, sem desejar ser o centro das atenções, mas focando em honrar a Deus e servir aos outros de forma genuína. A humildade nos permite enxergar os outros como iguais, não nos colocando acima de ninguém, mas estando prontos a aprender, a corrigir nossos erros e a buscar a paz. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta, porque reconhecemos nossa dependência dEle em todas as áreas de nossas vidas. A humildade é um reflexo do caráter de Cristo e é essencial para aqueles que desejam ser seus discípulos autênticos. A obediência à palavra de Deus é um dos pilares fundamentais na vida de um discípulo. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 15, afirma claramente: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." A obediência não deve ser vista como uma obrigação imposta, mas como uma expressão do nosso amor por Cristo, uma resposta à sua graça imensurável. Viver conforme os ensinamentos de Jesus exige mais do que apenas conhecer as Escrituras. É preciso aplicá-las em nossas ações diárias, em nossas escolhas e atitudes. A palavra de Deus é um guia seguro que nos orienta em tempos de dúvida, nos corrige quando nos desviamos e nos capacita a viver de maneira justa e piedosa. Cada mandamento é uma instrução para nos aproximarmos de Deus e do seu propósito para nossas vidas. A obediência genuína traz paz, pois sabemos que estamos caminhando segundo a vontade divina. E ao fazer isso, experimentamos a plenitude da vida que Cristo promete aos seus discípulos. Viver como discípulo de Cristo é, acima de tudo, um chamado a testemunhar a fé, tanto por palavras quanto por ações. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos ensina que nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Ser discípulo não é apenas professar a fé em Cristo, mas viver de maneira que essa fé seja visível aos outros. Isso significa que nossas atitudes, decisões e comportamentos devem refletir os princípios do reino de Deus. Quando praticamos o amor, a misericórdia, a justiça e a verdade, estamos dando um testemunho vivo da transformação que Cristo trouxe em nossas vidas. Não basta pregar a palavra, é necessário que nossas ações comprovem nossa fé, seja no tratamento com os outros, no modo como lidamos com desafios ou no exemplo que damos em nossas comunidades. Nosso testemunho é uma poderosa forma de evangelização, atraindo outros para Cristo por meio do poder da nossa vivência cristã. A santidade é uma característica intrínseca ao caráter de Deus e um chamado fundamental para todos os discípulos de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16,
Somos instruídos a sede santos, porque eu sou santo. O que nos revela que a santidade não é apenas um ideal, mas uma obrigação para aqueles que desejam seguir a Cristo genuinamente. Ser santo é estar em constante processo de separação do pecado e do mundo, buscando viver de acordo com os padrões de Deus. Não pelos nossos próprios méritos, mas pela ação do Espírito Santo em nós. A santidade envolve pureza no coração, nas palavras e nas ações, refletindo a transformação interior que ocorre quando nos entregamos completamente a Deus. Não se trata de alcançar perfeição, mas de buscar, a cada dia, uma vida mais alinhada aos propósitos divinos, permitindo que a graça de Deus nos molde e nos liberte de tudo aquilo que nos afasta da sua vontade. A santidade é um reflexo do amor de Deus em nossas vidas, conduzindo-nos a uma comunhão mais profunda com Ele. Viver com esperança no reino de Deus é manter os olhos voltados para a promessa da eternidade, confiando que, embora o presente seja repleto de desafios, a glória futura é incomparável. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo nos lembra de que nossa esperança está na manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Essa esperança não é uma mera expectativa passiva, mas uma âncora firme que nos sustenta em tempos de tribulação. Quando enfrentamos dificuldades, essa esperança nos dá a força para continuar, pois sabemos que o sofrimento temporário não se compara com a glória que nos espera. A esperança cristã nos impulsiona a viver com uma perspectiva eterna, buscando viver de maneira digna do chamado celestial, sabendo que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ela nos lembra que, apesar das adversidades, nossa verdadeira morada está no reino de Deus. E é essa certeza que nos fortalece a perseverar até o fim, confiantes de que a vitória final já foi conquistada por Cristo. À medida que refletimos sobre o chamado de viver como discípulo de Cristo, percebemos que cada aspecto dessa jornada nos desafia a transcender nossa compreensão humana e a nos alinhar com a vontade divina. O discipulado não é um caminho fácil, mas é profundamente transformador. Ao escolher seguir a Cristo, somos convidados a abandonar o ego, a viver com humildade, amor e obediência, e a cultivar a santidade e a esperança, mesmo em meio às tribulações. É uma caminhada constante de transformação, onde nossa fé é testada, mas também aperfeiçoada. Essa jornada nos leva a uma compreensão mais profunda do amor de Deus, revelando sua graça em cada passo, em cada desafio e em cada vitória. Ó Senhor, que nos chamas para te seguir, nós nos rendemos à tua vontade, que em cada momento de nossa vida possamos refletir teu amor, tua sabedoria e tua verdade. Dá-nos forças para carregar a nossa cruz com coragem, para viver com humildade e obediência e para testemunhar a tua glória em nossas ações. Que a nossa esperança esteja sempre em ti, aguardando com fé e paciência o glorioso reino que prometeste. Guia-nos em nossa jornada, para que, através de nosso discipulado, possamos refletir tua luz no mundo. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. Ah, e não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.